CBN Auto Esporte. O CBN Auto Esporte de hoje conta como é dirigir o novo Honda WR-V, a segunda geração que chega ao Brasil agora. Foi lançada em duas versões, R$ 145 mil a R$ 150 mil. Então hoje você vai saber o que muda nesse carro em relação à primeira geração, que já foi vendida por aqui alguns anos atrás. Você vai saber também quais são os principais prós e contras, os principais rivais, um geral sobre esse carro que chega aqui ao mercado e sobre o qual a Honda tem grandes expectativas. A gente vai falar sobre tudo isso. Eu sou o Guilherme Muniz e estou aqui hoje com o André Shawn, que conhece tudo sobre esse carro que já acelerou o Honda WR-V renovado e vai poder contar pra gente as principais informações. Tudo bem, Shawn? Obrigado pela sua participação. Tudo bem, Gui. Prazer participar de novo. Bom, vamos começar falando sobre um geral desse carro, né? Para o ouvinte que não está acompanhando aí esse lançamento, como que você apresentaria ele para o público que não necessariamente conhece? Ou seja, qual é a proposta desse carro no mercado e a expectativa da Honda por ele, que, como eu disse, é uma expectativa alta, né? Exatamente. Eu apresentaria primeiro, se você lembra daquele primeiro WR-V, ele era um derivado do Fit, então ele parecia muito um Fit disfarçado de SUV. Ele tinha dimensões menores, um pouquinho mais compacto, e a Honda ficou um pouco estigmatizada por isso, e agora eles querem realmente fazer um SUV compacto para competir com T-Cross, Creta e companhia. Tanto é que ele tem um porte bem maior do que ele tinha antes, aí quase 30 centímetros a mais de comprimento, 10 centímetros a mais de entre-eixos, né, em comparação à primeira geração. E a expectativa deles é fazer o carro de volume da Honda no mercado, porque eles têm a família Fit, que é o hatch e o sedã, vendem ali todo mês um patamar... City, né? A família City. Desculpa, a família City. Tem o HR-V que vende bem, mas o HR-V já é uma faixa um pouco mais cara, ele parte de 160 mil reais. O ZR-V fica ali numa faixa ali dos 200 e pouquinho, que também vende pouco. Pode ver na própria rua, vocês não veem muito ZR-V. O Civic subiu um degrau, né, em relação ao Civic que a gente estava conhecido antigamente, então ele já parte ali de 260 mil. E o WR-V chega nessa faixa ali de 150 mil para tentar ser esse carro de volume deles, porque é o mercado mais disputado, né? Onde tem T-Cross, Creta, Tracker, enfim. E é o grande objeto de desejo do consumidor hoje, é um SUV compacto e eles, a proposta é trafegar e tirar vendas deles aí nesse concorrido setor de SUVs compactos. Eu até diria, só para complementar isso que você falou, que o ZR-V é um incompreendido da Honda ali, talvez mal posicionado, enfim. É história para uma outra discussão, mas é um bom carro que realmente as pessoas não veem muito pela rua. E acho que essa sua primeira explicação já também traz uma informação importante. A chegada do WR-V não elimina o HR-V, que continua sendo vendido por aqui, mas ele foi encarecendo, foi ficando posicionado um pouco acima. Bom, com esse preço, 145 a 150 mil, com quem ele vai brigar? Você já mencionou aí alguns dos carros, só que esse é um mercado que está bem aquecido, né? Tem até modelos ainda chegando. É engraçado porque, arrematando essa pergunta, parece que a Honda lá atrás, quando em 2016 mostrou o WR-V pela primeira vez, já tinha percebido uma tendência de mercado que não era tão aproveitada 100% pelas montadoras e que agora se impõe. E agora eles fazem essa repaginação toda no WR-V. Quais que você diria que são os principais rivais aí, em quem que o WR-V está mirando nessa chegada ao mercado? Você mencionou um ponto muito bom, porque a Honda ficou com essa fama de fazer um SUV com cara de compacto ali, de praticamente um hatch, em 2016, apresentou no salão, ele chegou em 2017, e naquela época os SUVs estavam começando a ganhar mercado com o Renegade, com o próprio HR-V, que são SUVs maiores. Hoje a gente tem SUVs menores até do que o WR-V era naquela época. Então o Terra, o Pulse, eles são carros bem semelhantes e brigam nessa faixa de começo. Dito isso, ele chega para disputar justamente com T-Cross, com Creta e companhia. Não nessa faixa de entrada com Terra, com Pulse, com Cardian. Ele já chega ali com carros da faixa dos 150 mil. Né? Os SUVs, parece que ano a ano eles vão mudando de dimensão até para conseguir atingir públicos diferentes, né? Um público mais de entrada, mas a proposta é realmente beliscar essa faixa que é a mais procurada do mercado. Então o consumidor que quer um carro mais robusto para a cidade, né, para andar em São Paulo, por exemplo, asfalto muito irregular, muito buraco, muita coisa, então é um público que quer um pouco mais de robustez
E tem ali algumas opções nessa faixa de preço, né? Eu digo que talvez a maioria dos carros lançados hoje ficam nessa faixa ali de 130 até 160. E aí a Honda deixou uma lacuna grande entre o EXL, que é a versão topo de linha de 150 mil, e a de entrada do HRV, que já está ali 165 mil. Então tem ali um público, pelo menos para a Honda, bem segmentado entre o público do WRV e do HRV, mas eles abdicaram ali de... a gente vai falar um pouquinho mais para frente até de alguns itens ali para conseguir manter um carro competitivo nessa faixa de preço aí dos 150 mil reais. Mas essa explicação que você traz do preço é interessante, porque com essa diferença de 15 mil, se eu não estou enganado, do WRV topo para o HRV básico... Um pouquinho menos, dá uns 13 e pouco, acho que é de 150 a 163. Já é uma diferença significativa, né? Então, provavelmente, a Honda está mirando aí num novo público, né? Ela não vai abrir mão de quem hoje em dia compra um HRV, tem essa grana para optar por esse carro, mas está mirando alguém que está ali um pouco abaixo disso, que ou não compraria o HRV, ou se apertaria muito para comprar o HRV básico, agora pode optar pelo WRV topo. Provavelmente é essa a estratégia que a Honda está querendo ter com esse carro. Bom, a gente falou que ele tenta se descolar nessa geração um pouco mais do Fit do que se descolava naquele momento, porque até diria, eu acompanhei de perto ali o lançamento do WRV naquele momento, não dava para a Honda se descolar do WRV. Eles diziam que era outra coisa e tal, mas não era. E tudo bem não ser, mas... Sim. Era ali derivado do Fit, até porque o Fit tinha muitos méritos, né? Hoje em dia ele nem é mais vendido no Brasil. Você que dirigiu o WRV, você diria que ele, com as mudanças que foram feitas, ganhou personalidade? Ele consegue agora, de fato, se descolar do que o Fit era? Ou, como a Honda já não tem mais o Fit aqui no Brasil, não tem problema ele ficar parecido com o que era, ele se descola do Fit? Se descola bem. Eu acho que não ter mais o Fit no mercado ajuda isso, porque você realmente é um carro que o público... vai até esquecendo, não do carro em si, mas tanto de novidade que chega, então ele se desgruda e ele chega totalmente sem nenhuma herança do que a gente tinha na primeira geração. É muito maior, como eu já mencionei, são quase 30 centímetros a mais de comprimento, 10 centímetros a mais de entre-eixos. Eu não tive a oportunidade de colocar um Fit, um WRV e um de primeira e segunda geração e um Fit lado a lado, ali para colocar os três. Mas você vê ali só de bater o olho que o porte é totalmente diferente. Uma questão que a Honda fez para também descolar do HRV, porque fica esse papo, né? Putz, será que a versão topo de linha vai brigar com a de entrada do HRV? Algumas coisas no WRV são até maiores, por exemplo, entre eixos do WRV é 2,65, mesmo de um T-Cross, que é um dos maiores da categoria. O HRV é 2,61. Então, o HRV é até menor no espaço interno do que eles. E a motorização do WRV é só 1.5 aspirado, de até 126 cavalos, e 15,8 kgfm de torque com etanol. A potência é a mesma com gasolina, só muda o torque, que vai para 15,5. E as versões de entrada do HRV também são com esse mesmo motor. Assim, falando um pouco de desempenho, né, agora da nossa experiência dirigindo, é um motor que não é aquele motor que você vai esperar um arranque... como tem os motores turbo, como o próprio HRV na versão mais cara, ali nas duas mais caras, com motor 1.5 turbo. Os rivais do WRV também têm muitas opções de motor turbo, 1.0, T-Cross, o Creta, então são motores um pouco mais elásticos, sabe? Aquele fôlego um pouquinho maior de motor turbo. Aqui a gente não tem... O grande mérito dele não vai ser o desempenho, assim. É um desempenho ok para a cidade, é um carro confortável, mas ele está longe de ter assim, uma das principais virtudes ser o desempenho. Eu acho que isso até entra na questão de descolar um pouco do Fit, porque o Fit e o primeiro WRV tinham aquela relação de um carro apertado, um carro compacto. Então acho que a Honda falou, para tirar isso de vez, vamos fazer um carro grande, bem espaçoso, para quem procura espaço já tirar total relação do primeiro WRV com o Fit e ter ali um carro novo, com bastante espaço interno. Eu, por exemplo, tenho 1,87. O espaço traseiro, eu fico bem tranquilo para a cabeça. Ele tem a carroceria um pouco mais arredondada, ali vocês podem ver pelas fotos. Então ele valoriza o espaço para a cabeça. E acho que o principal fator aí da Honda nessa questão foi fazer um carro espaçoso. O porta-malas é ótimo também, são 458 litros de capacidade. Para tirar de vez ali qualquer tipo de herança que ele poderia ter com o primeiro WRV. Na imagem dele dá para perceber que ele é um carro bem mais quadradinho, né? Ele parece mais alto mesmo, ele tem essa proposta. Inclusive, quem quiser ver essas imagens
em detalhes, a gente tem a versão em vídeo aqui do podcast, lá no YouTube da CBN, também no Spotify, dá para ver com as imagens, inclusive. Mas retomando um pouco a questão do motor, Shaun, motor 1.5 aspirado, 126 cavalos, como você já mencionou, e um câmbio CVT que simula 7 marchas. Você já explicou que o desempenho, aí, colocando nas minhas palavras, é um pouco do que a Honda ela tem de tradição de oferecer, né? E um pouco do que a Toyota também faz, que é um desempenho ali que é bom para o que ele precisa entregar, mas não surpreende, não tem uma proposta de esportivo, já é um pouco a linha que eles fazem mesmo. Agora, se ele não seduz pelo desempenho, né, por um desempenho de aceleração, de esportividade, até porque nem a proposta, sim. E o consumo? Nisso ele consegue se destacar, entregar, se não é pela esportividade, é pelo consumo que esse motor está ali? Então, esse é um ponto muito bom, porque acho que o consumidor dessa faixa de preço também procura um carro econômico. Gasolina aí a 6 e tanto, aí faz muito tempo, já é a média ali nacional, tem lugar que está muito mais caro. Se a gente for pegar, por exemplo, o consumo urbano com gasolina, só para deixar explicar para o público, aqui na Autosport a gente faz os nossos testes de aceleração e consumo todos com gasolina. Uhum. Então, assim, na cidade ficou média de 12 km por litro e na rodovia 12,8. Tá. Sim, são números, não são números ruins, não são números também de encher os olhos, mas acho que é um número ali que está na média do que o consumidor procura. Lembrando que esses testes também são feitos com o ar-condicionado ligado. Então, mais vida real. Assim, como a pessoa vai dirigir hoje em dia. Como a pessoa vai dirigir, exatamente. O 0 a 100 ficou 11,3. Tá. Você mostra que não é um número muito... uma aceleração muito vigorosa. 11,3 segundos para chegar até 100 km por hora, tá ali, né, não é surpreendente. Os rivais turbo têm números melhores, ali na faixa de 10 e pouquinho Elite Cross, Creta, mas, novamente, eu acho que o público procura mais consumo do que aceleração nesse caso, até porque é um carro urbano. Então, um carro urbano, você dificilmente consegue acelerar muito, você vai ter retas ali para você acelerar, desempenho não. Então, acho que o consumo ele é mais positivo do que a aceleração, e eu acho que a Honda também entendeu que o público procura mais consumo do que a aceleração de quem está procurando esse carro. Até pela faixa de preço, né, que esse carro se posiciona e tal, me parece que realmente faz sentido. A gente vai falar um pouco mais sobre a questão toda do espaço interno, da versatilidade, que são pontos importantes nessa categoria de carro, mas para a Honda, na história da Honda, isso é muito importante, a gente vai detalhar um pouco melhor. Logo mais, depois do intervalo, a gente volta já. CBN Auto Esporte. CBN Auto Esporte. CBN Auto Esporte está de volta, hoje detalhando o que você pode esperar da nova geração do Honda WRV, que foi lançado aqui no Brasil em duas versões, R$145 mil ou R$150 mil, um carro que fica posicionado logo abaixo do Honda HR-V, que já é vendido por aqui há bastante tempo. Eu estou aqui hoje com o André Shaun, da revista Autosport, que dirigiu, testou esse carro e conta tudo pra gente. André, eu queria falar com você um pouco mais sobre a questão do espaço interno e da versatilidade, porque a Honda tem o histórico, e isso ficou muito marcado com o Fit especificamente também, de não só tentar oferecer um espaço legal para os carros, mas ter muita versatilidade. Então o Fit tinha aquele recurso de você poder levantar o banco, tem uma modularidade do banco para você. Eu lembro que eles faziam propaganda mostrando que você podia colocar de tudo, até um vaso com uma planta alta cabia lá dentro e tal. Você já explicou que você, com a sua altura, mais de 1,80 m, vai bem na segunda fileira de bancos ali, não sofre muito, mas eles também colocaram esse tipo de recurso que dá mais versatilidade para o transporte de alguma coisa, ou não? Tendo ali um bom entre-eixos, um bom espaço para o passageiro, é isso que ele vai entregar. Esse recurso é o Magic Seat, né? Isso. Que eles falaram, que você é totalmente modular, deixava plano o banco traseiro, enfim. Até porque o Fit não era um carro muito espaçoso, mas você ganhava nesse quesito. Ali, né? Exatamente. Não tem. Então, o novo WRV não tem. Até o City Hatch tem, que é menorzinho, um carro mais barato, tem esse recurso. A Honda decidiu
fazer até algumas economias, eu acho que a gente já vai entrar nesse ponto, mas uma delas foi não ter o Magic Seat. Eu acho que assim, na prática ali, pensando em que um SUV é um carro familiar, assim, ou para um casal com um filho pequeno, ele é um carro que atende bem pelo espaço interno, porque acho que assim, você ter um Magic Seat é bom, um recurso desse, mas na maioria do tempo você vai usar o banco traseiro, imagino eu, para passageiro normal. Então, assim, o espaço é bom. Tem um detalhe que a Honda fez, que na hora que a gente pega para testar um carro, a gente vai fuçando ali em cada detalhe. Sim. Eu já mencionei que o espaço é bom para uma pessoa da minha altura, assim, uma pessoa alta, só que o trilho do banco do motorista também é curto. Então, ele não vem tanto para trás e aí você ganha espaço para a perna de quem senta no banco traseiro. Na hora que você vai dirigir, você fala, putz, um pouquinho mais para trás, iria uns 2 centímetros ali, ia comprometer um pouquinho o espaço, um pouquinho mais, né, o espaço traseiro, só que não a ponto de deixar apertado. Então, tem algumas coisinhas ali que a Honda fez para melhorar o espaço interno, tirando o entre-eixos, que é um entre-eixos bom, o túnel central também não é tão alto, valoriza o espaço de quem vai no meio. O porta-malas, eu acho que é talvez o ponto mais positivo quando a gente fala do espaço interno, compreendendo ali tudo que você pode levar. São 458 litros de capacidade. Até na Autosport a gente fez um vídeo de avaliação e tinham, só para o ouvinte visualizar, 4 malas de 10 quilos, aquelas malas que a gente vai de aeroporto, 2 mochilas e outras 4 malas de mão. E a gente colocou tudo no porta-malas e coube. Bastante então coisa. Ficou ali um espaço bem um teste na prática, sabe? Porque às vezes a gente fala muito de volume, de espaço, mas às vezes tem algum recurso, a posição ali de como o porta-malas é feito, às vezes não valoriza tanto para você encaixar uma mala ou alguma coisa maior. É que nem planta de apartamento, né? Às vezes o apartamento tem uma metragem legal, mas a planta não é muito bem posicionada, você não consegue montar direito. O porta-malas é parecido. Se não for bem desenhadinho, por mais que tenha uma litragem boa, você não encaixa muita mala lá dentro. Exatamente. Então esse porta-malas ele é bem assim, não tem... Alguns tem uma gavetinha, algum suporte do lado, aquelas redinhas, esse não tem. Ele é um porta-malas assim, totalmente liberado para o espaço, tem iluminação, pelo menos na versão XL, que a gente teve contato, tem uma iluminação ali para o porta-malas, mas ele é muito bem aproveitado, assim, um espaço que você realmente consegue usufruir bastante ali para levar bastante bagagem, que acho que, ao meu ver, o principal mérito ali é porta-malas grande, é bem importante nesse carro. Tá. Agora, esse olhar no detalhe que você falou que tem, né? Além do Magic Seat, desse recurso de poder deixar o banco ajustado de várias formas para aumentar a versatilidade de espaço, de transporte de carga, tem outras coisas, porque assim, esse preço de 145 a 150 mil é um preço que me parece bem competitivo para a proposta, né? Para o segmento que ele está investindo. Geralmente, quando a montadora aposta muito num carro, e a Honda, como a gente começou falando aqui, a Honda aposta muito nesse carro, quando a montadora tem uma aposta muito alta, ela costuma também posicionar o preço, ela se dá uma margem ali mais alta. Não foi o caso aqui. Olhando no detalhe na lista de itens de série, no carro que você testou, tem outras economias, tem outros itens que ficaram faltando que talvez expliquem como que ela chegou nessa equação de preço? Tem, com certeza. Novamente, a gente testou a versão XL, que é a mais cara, então é o máximo que ele pode entregar. Alguns detalhes ali, por exemplo, a porta traseira é uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos, que carros ali, por mais de R$100.000, é um detalhezinho que faz muita diferença no conforto. Não tem, por exemplo, um apoio de braço macio, uma espuminha ali para quem vai sentado atrás nas portas. Não tem entrada USB-C, todas as entradas do carro são USB-A, né, que é aquele USB mais antigo, né? Hoje em maiorzinho, dia, né? Maiorzinho, é o mais tradicional. Então não tem nenhuma USB-C, desculpa. Na traseira não tem nem USB-C, na traseira a gente tem saída do ar-condicionado, mas só tem aquele plug para tomada de 12 volts. Então é algo também que um carro de nova geração a gente já espera ali um pouquinho mais de modernidade. Outra coisa também que não tem, quando a gente fecha o vidro, tem aquele toque, tem carro que você só dá um toque e o vidro sobe sozinho, tem outros que você tem que segurar para ir ajustando o nível. Esse carro, só o vidro do motorista, se você dá um toque, ele fecha por completo. Os outros você tem ali só aquele... São detalhezinhos, mas que fazem diferença. E a Honda diz que para os outros vidros, né, no caso as outras 3 portas, isso vai ser oferecido como um acessório. Então, eles abriram mão de ser um item de série para você pagar, não disseram qual que é o preço, mas para você ter ali um pagamento adicional e conseguir colocar mais
conforto ali. Depende, tem pessoa que não liga, mas é um itemzinho que você vê ali que rola uma certa economia. Tem o Magic City, que a gente já mencionou, que não tem nem como opcional, nem nada disso. Entrada USB-C também só tem do tipo A. Carregador por indução só tem na versão mais cara. Também você pensa ali um carro já de 145 mil, já poderia ter um carregadorzinho por indução, já que também não tem entrada USB-C. Eu, por exemplo, meu celular não tem entrada USB normal, né? Eu carrego meu cabo ali USB-C, então só consigo ter ali o carregador por indução. Claro que quem compra o carro e não tem um recurso desse já vai deixar provavelmente um cabo ali já plugado no carro. Morando no carro, né? Mas foi uma técnica ali que eles encontraram para diminuir um pouquinho o preço ali e deixar ele competitivo e abrir mão de algumas coisas de conforto. Eu apostaria que a Honda tem um certo olhar aí também para motorista de aplicativo, porque alguns desses recursos que estão ausentes, se você pensar, não fazem tanta falta para o passageiro, para quem está ali no banco de trás e tal. Talvez o USB-C na parte de trás sim e tal, mas eu acho que talvez esse também tenha sido um cálculo e aposto que esse sistema de subir automaticamente, o vidro, que ficou faltando, numa renovação de ano modelo, eles colocam como uma novidade. É isso. E aí fica tudo resolvido. Antes só da gente fechar, Shaun, você mencionou a questão de acabamento, que no banco de trás, na porta de trás, não tem ali apoio para cotovelo mais acolchoado, mais macio. No geral, o acabamento é bom ali no painel? Eles têm materiais legais, macios ao toque, ou eles também economizaram um pouco nisso? É tudo plástico. Tá. E essa faixa de preço, o consumidor hoje já procura ali um refinamento maior, painel emborrachado, coisa que, por exemplo, o Renegade oferece desde o lançamento, já há mais de 10 anos, um painel emborrachado. A Volkswagen é muito estigmatizada, é tudo plástico, e a Honda também não fez questão de colocar nada emborrachado, é tudo plástico mesmo. Novamente, o apelo, você já falou, Honda, Toyota, eles não têm ali talvez um refino de acabamento, de materiais, mas são carros muito mais confiáveis, são carros com um valor de desvalorização menor, então eles ganham por esse lado. O WRV, um lado positivo, a gente já falou ali de algumas coisas que eu senti falta, mas, por exemplo, tem várias tecnologias semi-autônomas de série, o pacote Honda Sensing, que tem frenagem automática de emergência, ACC, isso já vem de série nas duas versões, então, em questões de equipamentos aí de segurança, ele está bem servido, abriu mão ali de algumas coisas de conforto, mas também, conforme a gente vai trabalhando no setor, a gente sabe que tem muita coisa que às vezes não vem de primeira, mas vem depois, porque o carro tem que estar sempre renovando, linha 2027, 2028, tem que ter... quase proposital, né? Deixa eu não colocar isso agora para atualizar depois, com isso que ficou faltando. Exatamente. Para a gente fechar o papo sobre o WRV, quais você diria que são os prós e contras desse carro? Olha, os prós, como eu mencionei, acho que o espaço dele é muito bom, realmente, seja o entre-eixos, é um carro largo também, então você pode colocar ali 3 adultos, 3 pessoas ali de estatura mediana no banco traseiro vão com conforto, porta-malas muito bom. Consumo eu não coloco nem no bom nem no ruim, eu acho que ele entra ali, ele fica num meio termo, mas acho que é mais positivo do que negativo. A parte contra, eu acho que não oferecer motor turbo, porque muitos concorrentes, acho que muitos não, vou dizer que todos eles, Tracker, Cross, Creta, Kicks, todos eles hoje já oferecem motor turbo que o mercado, o consumidor dessa faixa de preço busca também muito motor turbo. Então, eu acho que isso é uma coisa que falta nele. Essas pequenas economias e acabamento, assim, eu acho que eu prefiro um carro mais confiável, que desvalorize menos do que um acabamento ali muito, muito refinado, mas falando no aspecto geral, o consumidor hoje ele é muito exigente justamente porque os carros estão muito caros, assim. A partir de 100 mil reais você pega um hatch, então já tem ali uma exigência por um acabamento melhor que eu acho que vai fazer falta nele. Pela internet a gente já vê uma reação ali quando apresenta o carro, o acabamento é tudo de plástico, mas na vida real as coisas não são tão assim, mas eu colocaria esses aspectos como positivos e negativos. E você mencionou que a Volkswagen é muito estigmatizada por abusar de plástico, né, de não ter materiais mais macios, mais nobres e tal, mas vende super bem, né? O Polo vende super bem, o T-Cross vende super bem, então se está vendendo, não é também um grande problema, né? Um asterisco só, novamente, no ponto positivo também a segurança. Eu acho que ele foi muito bem servido desde a versão XL. Sim, maravilha. Para fechar, eu vou colocar como positivo o espaço interno e negativo a falta do Magic City, porque eu acho que era uma marca que a Honda tinha nessa categoria, mesmo que tenha mais espaço, seria um
eu acho que seria um diferencial que esse carro teria, um diferencial mais evidente em relação aos outros. Hoje em dia eles estão jogando no confortável, mas se tivesse isso, claramente seria um argumento de compra que nenhum outro carro conseguiria ter. E o próprio City Hatch tem, né? Esse recurso que é um carro, hoje é o carro de entrada da Honda no mercado, já tem esse recurso e o WRV não tem. Muito bem, bom, ficamos por aqui, deu para fazer um bom panorama do Honda WRV. André Schaum, obrigado, viu, pela sua participação. Valeu, Guilherme, sempre um prazer. A gente teve os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti e do Cauã Felipe, edição do Rafael Furugem e do Renato Barcelos. Muito obrigado pela sua companhia aqui no CBN Auto Esporte. Lembrando, você pode assistir em vídeo lá no canal do YouTube da CBN, também no Spotify, inclusive com as imagens do Honda WRV para você entender direitinho de tudo que a gente tratou por aqui. E no rádio a gente volta domingo que vem às 9 horas da manhã. Você pode ouvir a versão podcast a qualquer momento no site e aplicativo da CBN ou em qualquer aplicativo de podcast que você preferir. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais. CBN Auto Esporte.